Realidade. Real. Verdadeiro. O que é real aqui? O que é realidade? Vocês acham normal que tenhamos que viver num mundo em que pensamos estar numa realidade real? Ter que pensar sobre realidade é algo de quem não sabe de nada, de quem está perdido e não sabe onde está, como é feito o local ou o próprio corpo e tudo mais. E aí fica naquela busca, sempre tentando ouvir, tentando conhecer o que os cientistas, livros e outros especialistas nos dizem o que é a realidade nossa, o que ela pode ser ou o que será. E falam também hoje em dia da realidade virtual e aumentada. E filmes, séries, etc., tentam também nos dar as respostas do sistema para entendermos a realidade que ele precisa que entendamos. Mas, na realidade, somos todos obrigados a aceitar, entender e conhecer o que eles nos dizem e o que eles tentam nos provar como fato real. Mas provar estes fatos por nós mesmos não podemos. Não lembramos de nada, não sabemos de nada. Estamos todos aprisionados numa realidade de ignorância completa. E eles fizeram até todos nós repetirmos. Tudo que sei é que nada sei, pois é assim que eles nos querem, confirmando que nós nada sabemos, que nós nada iremos saber e estaremos como eles sempre repetem e nos fizeram também repetir. Tudo que nós sabemos é que não sabemos de nada. E sim, todos ficam assim, se depender, descobrir e conhecer através dos cientistas, livros e todos responsáveis com seus títulos adequados e aceitos para nos passar essas informações da vida, sobre nós mesmos, da humanidade, da tal realidade ou realidades, etc. É triste ver a todos nós se perguntando se estamos numa realidade real e o que é real realmente, o que é verdadeiro. Além de triste, é cruel, porque isso prova mais ainda o quanto somos escravos e enganados. Então, acaba que nós pensamos, enquanto não estamos nos desapegando, nos desconectando do sistema, que estamos numa realidade real. E as nossas pessoas ficam por aí sustentando e promovendo todo o conhecimento, respostas, informações e provas sobre tudo que o sistema quer nos dar como verdadeiro, como real e pronto. E se depois o sistema trouxer outros de seus personagens trazendo outras informações, também vão ser aceitas da mesma maneira e essas pessoas serão promovidas, relembradas e vão estar nos livros para não serem esquecidos, até quando o próprio sistema quiser outros e outros e outros diferentes. Mas nessa mesma realidade que tomamos como real, existem outras realidades. A realidade do dia a dia de cada pessoa, as realidades individuais, realidades de situações para as pessoas de certas culturas, países, continentes e para o mundo como um todo. E tem a realidade para os grupos e movimentos da própria realidade em que eles percebem como real. Vocês podem continuar a listar todas as realidades que podemos ter aqui dentro dessa tal realidade que pensamos ser verdadeira, real. Cada pessoa percebe este mundo, essa realidade, de forma diferente e, ao mesmo tempo, igual. Essas explicações eu já dei em vídeos mais antigos, mas gosto de repeti-las sempre com mais detalhes nas explicações. Quantas vezes eu já comentei sobre as influências das crenças, da formação, criação, educação e tudo mais que um ser humano está sujeito, exposto ou obrigado a pensar, sentir, ser, perceber ou vivenciar aqui dentro deste mundo. O sistema nos dá as realidades que ele quiser,
porque estamos no mundo de falsidades e enganações. E sempre vamos ter essas dúvidas sobre a realidade em que estamos. E sempre vamos ter as explicações de suas pessoas, deste grande catálogo de personagens que ele coloca às vezes aqui ou ali para nos trazer mais explicações e detalhes para os novos scripts sobre realidade. Quem diria que lá no passado as pessoas iriam saber alguma coisa de realidade virtual ou realidade aumentada? Nenhum dos nossos lá atrás imaginaria essas coisas. Você já pensou nas muitas realidades que você percebeu na sua vida, até na vida das outras pessoas e no mundo globalmente, no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos? Uma pessoa que tem convicções que eu não tenho, que tem crenças que eu não tenho, vai perceber a realidade de acordo com as suas crenças. E isso se aplica para tudo. Lembram como eu dei a explicação de que estar aqui no mundo, ou mesmo perceber uma realidade, independente dela ser real ou não, eu usei o Facebook para vocês entenderem. Todos nós acessamos o Facebook. Todos veem as mesmas coisas que ele oferece, como a página inicial, as cores dessa página, o que está escrito, as regras, as ferramentas que usamos para estarmos dentro do Facebook, etc. Todos têm direito a acessar tudo, mas cada pessoa vai experimentar o que é oferecido diferente de outras, apesar de estar usando a mesma coisa e percebendo algumas coisas totalmente iguais. Nesse nosso mundo é o mesmo, e a realidade que eles nos oferecem é assim também. Tem aquela realidade básica, a base da realidade, que todos estão juntos vendo. Nós vemos as mesmas árvores, não é? Nós percebemos muitas coisas e assim a gente acaba sentindo e percebendo muitas coisas igualmente. E tem a outra parte, ou outras, que farão com que todos percebam outras realidades dentro de suas próprias vidas, dentro dessa base de realidade em que todos sentem, percebem como a mesma. Você e eu percebemos o mundo base, a realidade base, obtendo os mesmos problemas que podem ser de saúde, financeiro, obrigatório, como contas a pagar, leis, necessidades básicas, etc. Mas dentro de tudo isso, há ainda outras realidades, mesmo que você está percebendo, junto comigo, essa realidade básica igualmente. Para eu resolver meu problema financeiro, a realidade minha será diferente de uma pessoa com poder aquisitivo maior. Esse é apenas um exemplo de quantas realidades podem ser percebidas, sentidas e vivenciadas por nós escravos desse mundo de falsidades. Então, eles complexaram bastante para que a gente não consigamos nunca perceber onde nós realmente estamos. Então, agora vamos falar dessa realidade real que todos pensam que estão. O que nós enfrentamos quando estamos nessa realidade que chamo de base única para todos? A nossa realidade primária, certo? Vamos chamá-la de realidade primária, porque agora eles já estão nos dando outras realidades, como a virtual, a realidade aumentada, e vai chegar mais outras. A simulada e tantos outros nomes vão aparecer. O que pode nos acontecer? Qual é a outra maldade que eles fazem sobre esta realidade primária nossa? Há muitas, mas vamos pensar numa agora. Imagina que essa realidade real ainda oferece a todos a incerteza de sua realidade primária. Aquela que todos parecem estar vivendo solidamente algo real, físico, material. Na própria realidade primária, há essa incerteza constante, fixada, que possa ser tudo irreal. Muita crueldade. Ainda que possa haver irrealidades dentro desta realidade
ela faz parte de como a gente entendeu, fomos ensinados e induzidos a entender a realidade em que estamos. E ainda tem a realidade virtual. E já contei a vocês em uns vídeos antigos que eu falava dessas realidades virtuais que eles possivelmente querem nos levar a viver em outras realidades virtuais. E por isso correríamos e corremos o risco de entrarmos em algumas realidades conscientes e depois de tanto se pular de uma realidade para outra, poderia haver um tipo de sequela, um tipo de resultado por estar sempre dentro de realidades em realidades e não voltar para aquela primeira realidade, a que nós sentimos como sólida, como real. Se eles conseguirem fazer isso com as pessoas e elas se acostumarem a viver mais neste mundo de realidades virtuais, um dia não se saberá mais qual era a primeira. E vai chegar um momento que essas realidades virtuais vão se abrir de uma maneira que vai se tornar uma realidade virtual como uma realidade real. Porque, na verdade, todas as realidades são irreais. Nós não conseguimos saber o que é realidade porque eles nos condicionaram a pensar, a perceber, a acreditar e aceitar que estamos no mundo real. Tudo que eu estou falando agora é para vocês. Tome isso como um movimento para a sua mente, pois aqui, nesta realidade que percebemos como real, estamos sujeitos a tudo. Então, se alguém se viciar em viver pulando dentro dessas realidades virtuais, imersivas, mergulhadas nelas como se já estivesse fazendo parte daquela realidade, como sendo real da realidade que estão experimentando. E com o tempo, essa outra realidade vai ser mais real do que a real que tinha se percebido antes. E esta realidade primária, a primeira, já vai estar em pedaço se não tiver atenção de quem estava nela e se ausentou para estar em outra. É como se você abandonasse sua casa, que você amava muito, parou de cuidar e foi embora para uma outra casa e só prestou atenção àquela lá. Então sua consciência, seu foco, sua atenção está para as novas casas ou a nova casa, ou seja, as novas realidades. E esta outra vai ficando tão para trás, tão para trás, tão para trás, que fica obsoleta e um dia pode ser não mais aceita pela própria mente, que vai estar já deformada ou integrada em outras realidades. A pessoa se perderá em tantas outras que nem se importará mais de saber qual foi a primeira. Isso só acontecerá se for uma realidade imersiva. E como já expliquei em vídeos mais antigos com esse tema, você não perceberia muito da sua realidade primária, pois todo o seu foco e sua atenção está para esta realidade virtual imersiva. Quando não é imersiva, a gente tem controle do que está à nossa volta. Mas, mesmo assim, muitas pessoas já se viciam. E eles mesmos nos fizeram estar mais tempo dentro desse mundo virtual não imersivo, já para que ficássemos acostumados, viciados e obrigados a viver mais dela, nela e por ela a cada tempo que passa. Não que não possamos quebrar essa estrutura, esse roteiro que eles nos querem vivenciando, mas esse assunto já está em vídeos mais antigos e eu sempre volto a repetir tudo que já falei, acrescentando sempre mais detalhes e informações. No momento, vamos imaginar como se nós já estivéssemos nessa realidade, que ela está como foi mostrada nos filmes, onde realmente podemos sentir tudo como se fosse real e não como se estivéssemos no mundo de desenhos gráficos. Será que nossa mente iria ser afetada negativamente? Será que as pessoas iriam desenvolver um tipo de loucura? Vamos imaginar que haja um tipo de lesão por ficar muito tempo de realidades em realidades e não voltar. Não ter um período e voltar e ficar mais tempo ainda naquela primeira realidade. Então, houve uma lesão
e depois talvez fique difícil para a pessoa saber onde está e fica-se perdido, como se estivesse indo para um limbo onde tem várias realidades confusas, perdidas. Pode ser que nestas realidades que as pessoas começarem a ter essa facilidade de ir para não mais com óculos, vai ser algo diferente, eles vão abrir muitas outras informações para as pessoas, haja mais crimes, porque o sistema é assim, ele pode te dar o que for de moderno, vai haver sempre roubo, morte, dificuldades, injustiças e todo tipo de coisas negativas. É claro que no meio de todas vai haver realidades encantadoras, tem que atrair. É tudo cilada, realidades são ciladas. Na verdade, as realidades são irrealidades invertidas. Então, se torna realidade para aqueles que não sabem que estão numa inversão da realidade. Então, se alguém se viciar, imagina uma pessoa ficar direto por meses, imersivamente em realidades que o tempo é diferente, que tudo é diferente, e ela não quer mais voltar para aquela realidade que tinha sofrimento, que tinha problemas para contas para pagar. Ela vai ter nessas outras coisas muito mais vantajosas. É claro, tem que prender bem a mente em tudo isso. E se um dia, depois de 60 realidades virtuais que ela experimentou, ela começa a sentir que perdeu a identidade dela, já não sabe mais quem era de verdade, porque podia ser tantas coisas e foi tudo muito brusco, muito rápido, e ela podia fazer o que quisesse. Será que algumas dessas pessoas, ou uma pessoa, não vai chegar à loucura se isso acontecer? Ou será que elas vão se acostumar de certa maneira que não vai causar nenhum prejuízo nelas? Eu não conheço nada aqui dentro desse mundo que não cause prejuízo a nós humanos. Talvez o prejuízo que vai acontecer será totalmente diferente daquilo que eles já colocaram nos filmes, nas séries e livros. Pior ainda vai ser se dentro dessas realidades virtuais, se as pessoas forem providas do que elas precisam, aquilo que for necessário para elas ficarem dentro desta realidade. Imagina você recebendo de tudo. Seria o mesmo quando todos nós ganhamos telefonar de graça através do Skype. Ninguém estava esperando. Sempre pagamos muito caro por uma linha telefônica e os telefonemas. Veja como eles mudaram as rotinas das pessoas, a aceitação das pessoas, desde que eles deram aquelas coisas todas de graça para atraí-las. Assim como eu já expliquei na minha série de vídeos, uploads, personagens do sistema, atores anônimos. Sempre há atração, há aquela coisa gratuita, prática, bonita, prazerosa, algo está ali para servir como isca. Depois acontecem as outras coisas, o pagamento, depois vai vir o maltratamento. Antes é tudo muito bom, é tudo muito legal, facilita tudo, você se sente realmente bem-vindo. Veja o exemplo que eu citei logo atrás sobre o WhatsApp. A gente não gasta mais tanto com telefonemas se usarmos o WhatsApp, ou o Skype, ou Voibusta, qualquer outro. Na época que havia os telefonemas com telefone fixo e custava muito caro, ninguém poderia ter imaginado que eles nos dariam isso e seria gratuito, mas tudo aqui tem um preço, nada é de graça realmente. Se você não pagar por algo que você usa, por aquele produto, então você será o produto. Isso é, eles vão consumir você. E eles têm nos consumido. Olha quantas horas as pessoas perdem ficando com o WhatsApp, ou com o Facebook, ou qualquer outra plataforma social, qualquer coisa que há no mundo virtual e que as pessoas foram atraídas. Sendo assim, elas tendo tudo que é necessário, elas vão se acostumando e se acomodando. E se a tal realidade que estiverem permitirem a elas a ideia de liberdade, mesmo que seja como a falsa liberdade que estamos nesse mundo,
não é? A gente não tem essa sensação que somos livres, mas não estamos livres aqui dentro. Mas temos essa sensação que somos livres. Então, se for desse jeito, é claro, se elas são pessoas como muitos de nós que estão aqui nessa realidade que tomamos como sólida e real, e elas não se questionam, e quando se questionam, fazem busca com as fontes e pessoas que têm como papel passar a elas informações, soluções, ideias, certezas ou incertezas, quando for necessário, e provas que provem ou desprovem, quando desprovar for necessário, para manter uma outra prova que não prova nada além do que as provas, historinhas e qualquer outra coisa necessária desse mundo, para que todos se mantenham aqui aprisionados, mesmo que se sintam livres, informados, mesmo que se sintam amados e que se sintam em casa, protegidos, seguros. Enfim, sempre vai haver a mentira, a ilusão e a enganação numa realidade primária, que é aquela que você tem a lembrança, que nasceu ali, que teve a família, que vivenciou tudo desde criança, para as outras que você já está escolhendo com uma certa idade, uns 15 anos, 17 anos, 30 anos, 40 anos, até pessoas de idade vão fazer isso, não é? E dessa maneira, jovens, idosos vão poder escolher. E já essa realidade básica, a gente não sabe como a gente escolheu isso, ou como nos escolheram, como nos implantaram aqui, como nos introduziram. E também não sabemos muito como funcionam essas realidades virtuais, apenas aceitamos quando eles dizem que é por causa de uma tecnologia e justifica como funciona e nos mostra através dos seus técnicos e de seus personagens com aqueles títulos adequados, com autoridade para que todos nós confiemos neles. Imagina este mundo aqui, essa sala existencial que vocês podem chamar de outros nomes. Imagina essa que é um mundo que te deixa sempre sem saber o que é realidade de verdade. O que é o verdadeiro aqui dentro desse nosso mundo? E quando você pergunta o que afinal é real aqui, o que é verdadeiro? Quem está percebendo este mundo tem muitas questões, muitas dúvidas. Quem não está percebendo ele, ainda está atolado de crenças, cheio de grilhões de todas as formas, não vai fazer essas questões, não vai entrar nessa indagação mental profunda, não é? Bom, quanto ao que é verdadeiro no dia a dia que você vive, na sua vida, eu já dei explicações, mais ou menos no que você pode se basear, que pode ser algo, situação, acontecimentos e sentimentos reais. Uma realidade que seja algo da sua parte é porque você está se sentindo e vivenciando. Então, você tem aquela certeza, eu existo, eu estou aqui, eu estou vendo tudo, eu estou sentindo tudo, estou percebendo. Então, você acha que você é real. Essa coisa é a que todos mais se agarram. Se eu me sinto, se eu me vejo, se eu me percebo, então eu sou real. Tá bom. Tem que ser assim mesmo, não dá para ser diferente, né? Eu estou vendo o vizinho, então ele que é real, eu não sou. Ninguém vai fazer isso. Bom, e depois vem as situações que você pode comprovar que sejam verdadeiras, mesmo que você já sabe que este mundo é de mentira e é um mundo de realidades. Acontecem coisas com outras pessoas e contigo em qualquer parte da vida de vocês e você pode saber que ali é verdadeiro porque você conhece essa pessoa, você vive ali perto dele, aconteceu dele comprar um carro verde, bateu e você viu, passou, então aquilo dá para você saber que foi verdadeiro. Então, tem algumas situações e coisas que você vai poder atestar por você mesma ou por você mesmo que é verdadeiro, que são verdadeiros. Até um certo ponto, o verdadeiro deste mundo, né? Só que quando você tem que sentir que os outros são reais, outras pessoas são reais, ou situações, ou historinhas, fica mais confuso. Procure os vídeos que eu expliquei sobre essa coisa de você diferenciar o que você pode se agarrar um pouco como verdadeiro, aceitável, e as que você não pode, porque não tem comprovar e todas as provas são dadas pelos livros, personagens do sistema, toda a sua gente, todas as coisas que eles inventaram para vivermos dentro de uma sociedade, do mundo, etc.
Pois, como eu expliquei muito sobre isso, não vou continuar o tema porque senão vou desviar bastante. O que vocês devem fixar na mente de vocês para não caírem nas ciladas dos mundos que oferecem às pessoas viverem realidades que não tenham respostas seguras e nem mesmo saída para as mentes que não a querem mais. Algumas mentes já perceberam e falam, eu não quero viver essa realidade. É que não é real. O nosso mundo é assim. Aqui a gente não tem certeza direito, nem mesmo sobre a nossa realidade. O que é realidade? O que é o verdadeiro? O que é o real? Quando se tem essa dúvida, quando se está no esquecimento, é a maior pista de que nós estamos numa irrealidade. E das mais perigosas, aquelas que o desafio é total, é ficar completamente na ignorância e tentar sobreviver. É um mundo de desafios absurdos para alguns, disfarçado de coisas boas, do bem, de coisas lindas, mas na verdade é o negativo latente. Salas existenciais, mundos, universos, planetas, o que você quiser chamar, se te deixa num questionamento, pois você não sabe de nada, nem porque está aqui, e tudo que você sabe, que outros sabem, é que ouviram de outros ao redor de vocês, ou de livros e personagens desse mundo, etc. Então não confie nesse mundo, em nenhum sentido, pois tudo aqui pode sempre te levar a mais questionamentos e não haverá respostas definitivas se você está num questionamento sincero, honesto e livre dos grilhões de crenças, bagagens e prisões deste mundo. Qualquer explicação das pessoas deste mundo será para nos manter aqui. Então, sempre eu disse a vocês, ficar buscando dentro do sistema resposta, saída, nos livros, nos personagens deles, que têm títulos de autores, escritores, historiadores, cientistas, filósofos, o título que for, não vai adiantar de nada. Não importa os assuntos, não importa as pessoas, porque tudo aqui dentro é feito para nos deixar aqui dentro. Pode ter até a ideia de que está conseguindo alguma coisa, que está realizando alguma coisa, revelando, descobrindo. Nada disso é real. É apenas uma sensação normal para os que buscam dentro do sistema. Para relembrar vocês, realidades existem porque mentes aprisionadas em físicos, e eu já expliquei para vocês que o físico é uma primeira prisão, certo? Então, para estar aqui neste mundo, precisa-se primeiro estar aprisionado no físico. Mentes aprisionadas em físico sustentam este mundo. E para elas se libertarem, tem que desconstruir a prisão. Bem no começo, eu falei das realidades, como elas podem existir dentro da realidade primária, a realidade básica. Mas as realidades, elas também podem aparecer de motivos que tudo aqui ou eles nos dão ou nos obrigam. E também de situações que sejam para todos ou situações que estarão na vida das pessoas no individual, no pessoal, no emocional, no imaginário, etc. As realidades não têm base real fora deste mundo. E em todos os campos mentais, lá existem outras realidades também. Com o tempo, nós vamos falando mais desses campos mentais. Por exemplo, quando você dorme, você vê de tudo como se fosse uma realidade, mas é essa realidade que você está aqui embaixo, que sente sólido? Não é. Então, essa outra realidade é a realidade do campo da central da imaginação, certo? Mas e esse campo mental que a gente acessa como ser humano? Este campo mental também não é o nosso real. Não é do nosso ser, que chamaremos de ser o nosso original. Eu desejo falar com o tempo mais sobre a mente e
essas áreas, esses campos, que por enquanto eu não tenho nome adequado e vou chamar dessa maneira, para vocês entenderem que é impossível o que eles dizem para nós, que ao sairmos daqui, viramos espírito, vamos para o céu, vamos para o inferno, qualquer coisa, porque quando saímos daqui, quer dizer, nem nós estamos aqui dentro, eu já expliquei para vocês, não estamos aqui. Tem-se a sensação de que se está dentro, não é? Por isso que eu falo dessa maneira. Quando você está num jogo, você escolhe um avatar e você está neste jogo, mas você não está. Mais ou menos por aí. Esse campo mental humano pertence ao físico humano, à consciência humana que estamos experimentando. É um tudo aqui irreal e que faz parte um do outro. Mas o que é do nosso ser original, nem podemos chamá-lo de ser, mas não tem outra palavra, não está aqui, não está em nenhuma energia, em nenhuma luz, em nenhum escuro, em nada que já nos falaram aqui dentro. Tudo que é falado aqui dentro é daqui de dentro. Mesmo que eles inventem um outro planeta, um outro universo paralelo, é tudo daqui de dentro mesmo, nada sai daqui. Então é preciso lembrar que estamos dentro de uma grande cilada, sendo atraídos ou obrigados a experimentá-la e a ficar aprisionados nela. Comecem a matutar o que é realidade, o que é real dentro desse mundo. Às vezes a gente tem que se agarrar a essa coisa que é real, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou percebendo, mas a gente nem sabe direito quem somos nós. Tudo que a gente sabe é porque outros contaram, outros mostraram, outros induziram a gente a saber, a aceitar, a simplesmente vivenciar e pronto. Não sabemos por nós mesmos, não é? Saber por você mesmo, isso significa o quê? Lembrança, memória, recordação. E todos estão aqui sem essa bula da vida, sem esta recordação, essa memória foi abafada. Quando todos chegam aqui, conscientes que estão aqui, primeiro no corpo de bebê, já começa a hibernação mental. Porque a vida não é nada mais do que o esquecimento. Você esquece tudo que você é de verdade para viver a mentira do sistema, para viver um mundo de falsidades, crueldades, injustiças, manipulações, mentiras, enganações e todo tipo de coisa para te aprisionar aqui, te consumir até você chegar à exaustão de suas forças, seus limites, da vitalidade do seu corpo e sair definhado como um mero perdedor. Para não ser um mero perdedor, você tem que conhecer o inimigo. Você tem que conhecer o território que você está pisando. Este território do sistema. Você tem que detectar a ele as suas coisas, suas pessoas, seus truques, suas ciladas, atrações, diversões, encantos, etc, etc, etc. Bom, esse nosso grupo só tem 4 pessoas. E eu sei que aqui com vocês eu posso falar de assuntos mais um pouco avançados, vamos chamar assim, do que os outros grupos que eu já tive. Mas eu sei que tem alguns de vocês que pode ser que não entendam nem os meus vídeos antigos, nem os atuais. Quem entende bem de tudo que eu falo são os do sistema. Mas é vocês que têm que entender. Porque tudo que eu faço é para ajudar vocês, é para ajudar todos nós. Se vocês não entenderem o que eu falo, dá um tempo, começa de novo, escuta com detalhe, para um pouco, pensa, matuta, entra num estado de reflexão, de paz com você mesmo, para ver a identificação que sua mente sente com a mensagem. Se dediquem, porque eu não estou ganhando nada com isso, tudo que eu faço é de graça. O meu interesse mesmo é ver vocês ajudando a vocês mesmas e a todos nós. 2020 está acabando, 2021 está chegando, então na próxima semana nós vamos conversar sobre este ano novo invisível. Eu paro por aqui. A gente se vê no próximo. Fiquem todos bem.